Olá, minha Paraíba, muito boa tarde a todos. 14 horas e 1 minuto. A partir de agora está no ar o Rede Verdade do Sistema Arapuã Band, nessa série de sabatinas com os candidatos a prefeito aqui de João Pessoa dessa eleição 2024. O nosso convidado de hoje, nessa sabatina, abrindo a semana, o penúltimo a ser sabatinado aqui no Rede Verdade, Yuri Ezequiel, do partido UP, é o nosso convidado para a sabatina entre os candidatos a prefeito da capital. Yuri, satisfação tê-lo conosco no Rede Verdade de hoje. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui junto com o Arapuã, fazendo o debate, apresentando o nosso programa aqui no Rede Verdade. Satisfação, Rodney. Yuri, que consiste a sua candidatura? Qual foi a intenção do partido UP para destinar um candidato para disputar a prefeitura da capital? Nós somos o partido mais novo do Brasil, legalizado em 2019, o único partido legalizado sobre a atual legislação no país, após 1.200.000 assinaturas ser coletadas, construído por movimentos sociais, e nesse processo de debate com os movimentos aqui de João Pessoa, chegamos à conclusão da necessidade de uma candidatura popular, de esquerda, que defenda um programa para a classe trabalhadora. Então a gente visa, nessas eleições, defender o nosso povo, defender a reforma urbana, o direito à moradia popular para toda a população de João Pessoa, enfrentar o caos no transporte público através da criação de uma empresa pública de transporte coletivo e apresentar dessa forma um programa que tenha o povo, o trabalhador, no centro das discussões para o futuro da nossa cidade. Yuri, você falou em transporte público e normalmente os candidatos a prefeito, principalmente os que estão nas suas gestões, respectivamente, nas grandes cidades, eles falam de ser inviável, disponibilizar ônibus totalmente públicos, sem ter as concessões público-privadas. Como é que você vê essa questão? Você tem números que possam ser colocados que é suficiente a prefeitura, por exemplo, a prefeitura da capital ter ônibus totalmente públicos? Olha, para a cidade de João Pessoa, nós defendemos uma empresa pública de transporte coletivo. O que nós temos hoje na cidade de João Pessoa é uma empresa privada de transporte coletivo. O que isso significa? Que os problemas com superlotação, com falta de frota, o fechamento da integração, a falta de higiene nos ônibus, a insegurança do transporte público, isso é coletivo, isso é com todo mundo, todos os usuários. Porém, os lucros das empresas, isso é privado. E a gente defende justamente o contrário. Uma empresa pública de transporte coletivo significa que o custo operacional vai ser público, que os lucros colocados vão ser reinvestidos no transporte coletivo da cidade. Porque a gente vive um monopólio há 4 décadas no transporte da cidade de João Pessoa e o que a gente vê é dizer que dá prejuízo. O único monopólio no mundo que dá prejuízo é o transporte privado de passageiros aqui em João Pessoa. E a gente é contra isso e defende uma empresa pública para a partir daí fazer uma gestão e avançar com um transporte de qualidade, eficiente, garantindo o horário noturno, um preço justo para a tarifa, uma tarifa popular e o passe livre para quem precisa. Yuri, o seu partido, Unidade Popular, o partido UP, como você próprio diz, é um partido novo. E nessa eleição, além de você que vai disputar a cabeça de chapa no dia 6 de outubro, 5 nomes se dispuseram a disputar uma candidatura a vereador. Falar como é que foi essa construção de chegar até o seu nome na cabeça de chapa e de ter esses 5 nomes para disputar a Câmara Municipal da capital. Nosso partido é construído pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares presentes na cidade de João Pessoa, que debatem, por exemplo, o debate da moradia popular, que falta casa na cidade de João Pessoa. E as lideranças que constroem o movimento de moradia popular na nossa cidade, que diz que não tem casa, que as pessoas têm que pagar aluguel, que é um caos o processo hoje de financiamento, de ter o direito ao acesso à moradia, se organizou para indicar candidaturas através da Unidade Popular. O movimento sindical dos servidores, que fizeram uma grande greve da educação federal, com 113 dias de greve, indicando participação através da Unidade Popular. Os sindicalistas presentes na limpeza urbana, que dirigem o sindicato firme, forte, o debate das mulheres. Então são candidaturas, a candidatura do Clodoaldo, do João Batista, João Félix, a Rosilene Santana, presidente do nosso partido, a companheira Manu, da pauta ambiental, de moradia da nossa cidade, que expressam um debate vivo dos movimentos populares da cidade de João Pessoa. O senhor é advogado por formação, mas eu queria que o senhor pudesse trazer, na verdade eu sei
de todo o seu histórico, mas queria que você pudesse passar para quem está nos acompanhando agora através da TV Arapuã Band, todo o seu histórico até chegar a sua profissão de hoje, que está militando na advocacia. Comecei a militância em 2011, fundando o Grêmio da minha escola, da escola Olivina Oliva, escola pública estadual onde eu cursei o ensino médio, lutando pela democracia nas escolas, pelo passe livre, pelo transporte de qualidade. Na Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, onde eu cursei Ciências Sociais, pude participar ativamente dos movimentos estudantis, defendendo a assistência estudantil, um RU universal, o direito à residência, as pautas principais da nossa cidade, atuando, né, frente ao debate de moradia, o debate do transporte público, no último período com a campanha Transporte Público Já, que visa a construção do primeiro projeto de lei de iniciativa popular que busca a construção de empresa pública de transporte para a cidade de João Pessoa e cumprindo a tarefa fundamental de construção da unidade popular nesse último período, fazendo o processo de legalização do partido, construindo os núcleos do nosso partido e estando presente nas lutas dos trabalhadores na cidade de João Pessoa desde 2011. Aquilo que você já preparou junto com a sua equipe para ser um plano de governo, o que eu sei que talvez tenhamos muitas coisas aí que talvez não venhamos a conseguir esmiuçar tudo no programa, mas as principais pautas que você mais ouviu da comunidade para levar para o plano de governo. Temos como centro do debate, da discussão do nosso plano de governo, a reforma urbana na cidade de João Pessoa. E o que é a reforma urbana? Senão o direito de moradia popular, de casa, para quem não possui casa. Hoje, em João Pessoa, o déficit habitacional são mais de 40 mil famílias que precisam escolher diariamente se vão ter comida na mesa, se vão comprar um medicamento ou se vão pagar o aluguel. E nós precisamos defender, garantir o direito digno à moradia que está previsto na Constituição, que está previsto no Estatuto da Cidade, fazendo uma reforma urbana começando pelo centro da cidade de João Pessoa. Nós queremos transformar o centro histórico de João Pessoa, que está abandonado, diversos prédios fechados, num verdadeiro centro popular, onde as pessoas vão poder morar, ter acesso ao saneamento básico, a transporte público, a emprego, dar vida ao centro da cidade de João Pessoa, assim como as demais regiões da cidade. Então, o processo de reforma urbana, de garantir moradia popular, significa gerar emprego, significa dar dignidade às pessoas e, sem dúvida nenhuma, para quem paga aluguel, para quem mora com a avó, com o avô, com o tio, com o sogro, porque não tem dinheiro para morar em outra moradia, é um debate fundamental para a cidade de João Pessoa, o debate da moradia. Yuri, de onde surgiu os 5 nomes para disputar a Câmara da capital? Os nomes surgiram da construção da unidade popular, dos movimentos sociais, das lutas colocadas. Nós enfrentamos grandes lutas na cidade de João Pessoa e as candidaturas se apresentaram nesse processo, né? Como coloquei, a greve da Educação Federal, o companheiro Clodoaldo Gomes, que é servidor público, coordenador da FASUBRA licenciado, do Sindicato dos Servidores, e a partir dali surge essa liderança. O processo da luta das mulheres contra a PL do aborto, contra o feminicídio, contra todo esse caos que vive as mulheres colocado pelo machismo, pela estrutura patriarcal da nossa sociedade. A companheira Rosilene Santana, que constrói o movimento de mulheres Olga Benário. A luta da limpeza urbana. Nós temos um gari que vai chegar à Câmara de Vereadores, que representa o sindicato da categoria, que conseguiu grandes reajustes para a categoria, né, juntando salários, juntando benefícios. O último foi a insalubridade para todos os funcionários da limpeza urbana, garantindo a dignidade para esses trabalhadores. O trabalho da moradia popular com as candidaturas do João Batista do MLB, a Manu, que constrói o MLB, a pauta ambiental. Então, os debates que estão colocados no centro da cidade de João Pessoa, a partir daí surgiu as candidaturas da UP, que representam simplesmente as lutas dos trabalhadores aqui de João Pessoa. É perceptível que tanto a Unidade Popular, o P, o seu partido, e todo o grupo, ele tem uma tendência de esquerda, né? Qual a ligação do seu partido, da sua candidatura com o governo federal? Nós somos um partido de esquerda, um partido socialista. O que significa um partido socialista nas eleições? Significa um partido que acredita no povo, que acredita que as decisões do orçamento têm que ser tidas com os trabalhadores, que vão decidir quais são as prioridades da nossa gestão, quais são as prioridades da prefeitura. Se é fortalecer a especulação imobiliária, construindo uma estrutura para valorizar terreno, para virar resort, para virar hotel, ou se é moradia popular,
saneamento básico, coleta de lixo, geração de emprego, é dar o poder às pessoas que constroem a cidade e constroem a classe trabalhadora. Então nós somos um partido de esquerda, socialista, que acredita no nosso povo. Então a nossa ligação com a esquerda é a defesa de um programa socialista. Não, e com o governo federal, há uma ligação, há uma ponte do seu partido com a militância do governo federal, o presidente Lula ou principalmente os partidos que envolvem a ala esquerdista? Nós acreditamos que o governo Lula, o presidente Lula, cumpriu um papel importante enfrentando o fascismo nas eleições, enfrentando o caos que a gente viveu no nosso país no último período, que tentaram dar um golpe militar no 8 de janeiro no nosso país, e o presidente Lula representou esse processo, sem dúvida nenhuma, de defesa da democracia. Porém, a gente vive um processo no nosso país que tem um desenvolvimento a partir do centrão, a partir das políticas colocadas, que avançam sobre as políticas públicas e querem, em todo momento, uma fatia maior do orçamento para fazer uma política como das emendas parlamentares, como o processo do centrão, de tomar lá, dar cá, e principalmente esse processo ainda dos partidos que estão contidos no centrão, que querem governar sem ser eleitos para governar. Então nós somos contra essa política conciliadora do governo federal, porém acreditamos profundamente no papel que o governo Lula cumpriu nas eleições de 2022. Trazendo o debate federalizado também aqui para Paraíba, o presidente Lula tem um candidato a prefeito aqui na capital, trata-se de Luciano Cartacho, do seu partido PT. Qual o que gerou, no caso do seu partido, o P não ter a mesma ligação ou o mesmo pensamento convergente com a candidatura de Cartacho? Nós acreditamos que o povo tem que ter o direito de escolher quem vai governar a cidade de João Pessoa a partir do dia 6 de outubro. E apresentamos um programa popular, um programa socialista, um programa que visa botar as pessoas no centro do debate, como prioridade do orçamento da democracia. E são diferenças programáticas que são fundamentais nesse processo eleitoral de 2024 aqui na cidade de João Pessoa. Então nós temos diferenças nesse processo, mas sem dúvida nenhuma nós temos um campo unido no sentido da defesa da democracia e contra o fascismo que se desenvolveu no nosso país. Nós precisamos cumprir a punição dos envolvidos no 8 de janeiro, da mesma forma dos envolvidos na ditadura militar, que é o que permeia o desenvolvimento do fascismo no nosso país ainda. Então a gente defende, por exemplo, a retirada das homenagens que tem no nosso João Pessoa, nome de rua, nome de praça, para defender a democracia e fortalecer esse espaço. Então, há divergências fundamentais, mas há um campo, sem dúvida nenhuma, de unidade, que é o campo da defesa da democracia no nosso país. Partindo também nesse princípio da questão das defesas, há poucos dias atrás, a Universidade Federal, que logicamente existem uma militância maior, né, que tem o lado já destinado de esquerda, principalmente os seus comandantes. Hoje, as pessoas que estão, principalmente nas direções e a nova direção da Universidade Federal da Paraíba. Há dias atrás estivemos aí em greve. O senhor acha que faltou diálogo? O que faltou para que o governo federal e a Universidade Federal pudessem falar a mesma língua e não necessitar que a greve tivesse ocorrido? Excelente pergunta. Foi uma greve histórica, a maior greve da história dos trabalhadores em ensino superior do Brasil. Eu sou um trabalhador, tive a oportunidade, hoje sou advogado, mas tive a oportunidade de trabalhar no sindicato, no Sintesp, que é o sindicato da categoria aqui da UFPB, e ver cotidianamente a importância dessa luta. Plano de cargos e carreiras dos trabalhadores, mas sobretudo a recomposição do orçamento. E foi uma grande vitória. Então foi uma greve vitoriosa que impôs uma derrota ao governo federal, mas sobretudo uma derrota ao centrão, sobretudo uma derrota aos banqueiros, ao pagamento dos juros. Foi uma vitória dos trabalhadores, uma vitória dos estudantes, uma vitória do futuro do nosso país. Porque debater educação, debater pesquisa, debater ciência, é debater para onde nós vamos no futuro. E sem dúvida nenhuma isso passa por uma Universidade Federal da Paraíba forte e voltada para o nosso povo. O reitor Valdinei, numa entrevista conosco há dias atrás, disse que achava estranha essa greve que ocorreu há poucos dias, porque dizia que no governo Bolsonaro a mesma equipe não fez greve nesse período e deixou para fazer greve justamente no tempo em que Lula é o presidente, que logicamente teria uma boa relação. Como é que o senhor vê essa declaração do reitor? Olha, é fundamental a gente fazer o debate que está sendo colocado. Porque nos estranha, na verdade,
foi a indicação do Valdinei, que é um interventor que foi colocado pelo Bolsonaro, e faz uma política de perseguição, por exemplo, a estudantes, a professores que colocam uma posição política diferente da dele. E nós temos que questionar, na verdade, ao Valdinei, essa democracia que tem na universidade, que persegue professores ligados ao movimento Cordel, estudantes ligados ao movimento Correnteza, técnicos administrativos ligados ao MLC. Então, esse debate que tem que ser colocado. Nós temos que defender a liberdade da classe trabalhadora de decidir a greve que vai fazer. O estranho que eu tenho, o estranhamento, é de um reitor, de um interventor, querer colocar a pauta do dia da categoria tão grande como dos professores, de uma categoria tão grande como os técnicos administrativos e dos estudantes. Defender a democracia é defender a liberdade dos sindicatos, como dos Correios, do INSS, dos bancários, que desenvolve o avanço da luta pelos seus direitos, pelo avanço de emprego e trabalho do nosso país. Muito bem, conversando com Yuri Ezequiel, ele que é candidato a prefeito de João Pessoa pelo partido UP, é o nosso convidado de hoje na Sabatina com os candidatos a prefeito da capital, e daqui a pouquinho volta a conversar com a gente sobre João Pessoa, sobre projetos e também sobre eleições, porque eu tenho uma novidade para você que está nos acompanhando agora. Atenção, você candidato, seja o candidato para ter sucesso nas suas eleições. Candidato ou candidata, a DEC Gráfica vai imprimir a sua vitória. Isso mesmo, a DEC Gráfica é a sua parceira para uma campanha de sucesso, com pacotes especiais para você a partir de R$ 599. É verdade, gente, a partir de R$ 599 você já faz sua campanha. Olha só, mesmo com um valor pequenininho, com R$ 599 você vai fazer, imprimir 5.000 santinhos, 1.000 botões, 100 adesivos, né? E 100 adesivos de carros e também 5 adesivos perfurados. É uma chance especial para você fazer sua campanha virar realidade. E olha, tem uma novidade para você. A sua militância pode ter a maior novidade da campanha, é a tatuagem eleitoral. Você já viu falar? Então vai lá na DEC Gráfica ou faça já o seu pedido pelo WhatsApp 988055242 ou ligue 32550717. A DEC Gráfica está esperando por você, imprimindo a sua vitória. DEC Gráfica 32550717 e 988055242. Eu vou intervalo e volto já já. Após o intervalo tem mais Yuri Ezequiel na Sabatina dos candidatos a prefeito aqui no Rede Verdade. Voltamos já já.